Ser mãe já é um desafio. Ser mãe no exterior é viver entre culturas, saudade e recomeços. Agora imagina tudo isso com um sonho de empreender. Esse é o Ericast, é o nosso quadro de Mãe de Mil Tarefas, onde a maternidade encontra a coragem, reinvenção e propósito. E eu quero convidar você que acompanha a gente, se não está inscrito no nosso canal, ó, que clica aqui nesse link, te inscreve no canal, manda para muita gente, assim a gente aumenta cada vez mais essa corrente do bem. Meus amores, eu tô tão feliz de fazer essa segunda temporada do Mãe de Mil Tarefas. Vocês sabem que quando a maternidade chegou na minha vida, muita coisa mudou. E eu resolvi transbordar esse assunto com vocês e trazer mulheres incríveis, mulheres fortes, para estar contando um pouquinho da sua história de ser mãe e empreender fora do nosso país, que é o Brasil. Meus amores, as nossas convidadas, elas têm umas histórias incríveis. São duas mulheres muito fortes, muito guerreiras, muito determinadas, que têm histórias muito significantes e conhecimentos para estar compartilhando com você que está aí do outro lado da tela. A primeira, ela mora aqui há 17 anos, ela tem um casal de filhos. Ela é casada com Pedro Henrique e ela trabalha com comidas caseiras. E, gente, os bolos são maravilhosos. Eu não vou contar então para vocês, mas eu acho que eu já sei que vocês já sabem quem é essa convidada. A segunda, ela é ex-modelo, ela é mãe de um menino maravilhoso de 5 anos. O Nohá, eu não ia falar o nome, mas já falei aqui. Ela é capixaba, ela mora em Milão há 10 anos. Gente, ela é praticamente mais italiana do que brasileira já. E ela é proprietária de uma agência de modelo, até porque, gente, ela é lindíssima e ela é uma ex-modelo. Eu quero que vocês recebam com muito carinho Camila e Vivi! Oi, oi! Meus amores, obrigada por aceitar esse convite, obrigada por aceitar esse desafio. Eu sei que falar de maternidade muitas vezes não é fácil. A maternidade lá entra na nossa vida de uma maneira que parece um furacão e ninguém avisa, ninguém fala pra gente, né? O que é tudo isso, esse sentimento. Eu só fui entender tudo isso quando eu virei mãe. Todas. E eu sei o quanto vocês tiveram que organizar a casa, deixar tudo pronto para estar aqui essa 1 hora com a gente, compartilhando conhecimento e fortalecendo, claro, sempre a nossa comunidade brasileira aqui na Europa, que esse é o intuito do Ericast, é o nosso podcast que conta história de brasileiros, dessa vez não só que empreendem, né, mas que fazem a diferença no mercado europeu, que fazem a diferença dentro da casa, porque você pode fazer tudo na sua vida, mas a sua base principal e a sua principal empresa é a sua família. Com certeza. Ó, eu vou começar com a primeira pergunta e eu quero que vocês contem pra gente um pouquinho, né, de tudo que vocês viveram aqui. Por exemplo, assim, qual foi o primeiro pensamento que vocês tiveram ao descobrir a gravidez de vocês? Vai, Vivi, começa você. Então, eu queria primeiro me casar, né? Embora eu e meu marido tenhamos já uma história de 15 anos. Então, Você é da onde? Eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tá. E ele? São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ok. E a gente se conheceu em 2010 Aqui. e tudo foi acontecendo devagar na Copa Mundial de 2010. E tudo foi acontecendo devagar. Em 2016, Deus preparou o nosso casamento. E aí, só depois eu engravidei no outro ano seguinte. Então, eu engravidei da Rebeca. Tentamos julho e agosto. Agosto eu engravidei. E a gente estava com uma viagem marcada para Toscana. E eu sou muito precisa. Então já fui para Toscana com balões, com teste de gravidez, fui com tudo. E foi muito legal, porque você acorda de manhã, você vai fazer xixi, seu marido tá roncando, não tá nem aí. Mas nesse dia que eu fui fazer o teste, ele foi me procurar. No banheiro? Eu ouvi os passos e eu... Mas ele não sabia que tinha levado o teste? Nada, eu levei tudo escondido. E meses antes, no Brasil, a minha cunhada, Giovana, mandou fazer um bodyzinho e tava escrito, eu orei e Papai do Céu me mandou. Não, papai e mamãe orou e Papai do Céu me mandou. E tava tudo comigo. E aí eu fui pro banheiro, fiz o teste, né? Fiz o vídeo e tudo, mas o vídeo ficou cocô, porque tremia mais que tudo. Aí voltei. E dias antes, passando ali na Corso Buenos Aires, eu comprei uma gravata rosa. Eu falei, se eu tiver grávida,
o presente, né? Tipo, eu vou fingir que tô dando uma gravata, mas embaixo da gravata tá o teste. E se não tiver grávida, é o presente da viagem. E aí... Uma gravata rosa. Vou... Do nada, tudo tinha rosa. que ser E rosa. era Tinha menina. que ser rosa. Sendo que Deus já tinha uma promessa de ser Samuel e Rebeca. E eu falei, um dos dois vai vir. Aí tá, voltei pro quarto. Quando eu deitei na cama, gelada, aí ele, neném? Aí eu, oi, onde você foi? Tá fazendo não, o quê? pensei que ele tava falando neném. Não, o neném. Aí, Gente. o que assim, o que eu tinha que ter feito? Esperado, porque era 7 horas da manhã. Esperado, né, até o horário de acordar pra ir pra praia. Querida, ó, já que você acordou, levanta. Ele, que é isso? Não, levanta, vamos caminhar na praia. Ele, 7 horas da manhã. Falei, ó, negócio é o seguinte, levanta, vai pro banheiro, faz seu xixi e volta. E não me pergunta nada. Ele foi sem entender nada, sem camisa, de short. Eu enchi 3 balões, né, de coração, coloquei uns ursinhos assim. E aí, um dia antes, a gente tava, né, tipo, passeando. E como eu gosto de fazer vídeos, né, nem tudo eu posto. Hoje em dia sim, mas naquela época não. E ele falou assim, olha, o dia que você descobrir que tá grávida, não vai filmar minha cara não, hein? Aí isso me prendeu, assim. Aí nesse dia eu coloquei o telefone pra poder filmar, pescoço pra baixo. Ai, que raiva. Mentira. Mas tá lá no meu Instagram. Aí ele entrou no quarto, eu dei a caixinha pra ele tirou a gravata por baixo, né, o exame. Todo homem faz a mesma pergunta. Verdade? Sim. É sério? Sim. Verdade? Nossa. Gente, é verdade, é o teste aí. E chorava. Nossa, neném, Eu me vi nesse verdade. É verdade. Gente, o meu não teve isso. Não? Não. É vero? Não teve isso? Não tem, mas eu vou contar pra vocês por que não A teve. gente teve pelo menos 15 é verdade. Pelo menos uns Sim. 15 é verdade. Não, teve. quando eu vou brincar com isso? Quando eu vou brincar com isso? Aí, enfim, esse foi o da Rebeca. E dali eu já fui, né, pra cozinha, fiz a surpresa pra nossos amigos que estavam ali, ok. Aí quando foi, né, isso foi em 2017. Aí depois, né, tem toda a história por trás da Rebeca, quando nasceu. Aí depois tem a descoberta do Samuel. Sim. Eu já sabia que um dia teria Samuel, porque era a promessa de Deus. Só que, como houve várias coisas, né, como a Rebeca, quando nasceu, eu não consegui, até os 2 anos de vida dela, contar a história dela sem chorar. Aí veio também a pandemia. E eu orava e eu falava, Senhor, eu não quero ter o Samuel enquanto eu falo da história da Rebeca chorando, e eu não quero imaginar eu tendo parto normal, o segundo parto normal, sem a mão do meu marido. E não podia entrar os maridos na maternidade. Porque era Covid. E parto natural, filha. Aqui espremeu e já Eu lembro saiu. que nessa época eu tive uma amiga que teve, gente, ela chorou tanto porque ela ficou sem ninguém, que eles não deixaram. Gente, Sim. deve ter sido bem difícil. Sim, e Deus ouviu minha oração. Então, quando a Rebeca estava para fazer 4 anos, né, no outro ano, eu falei, Senhor, tô falando já sem chorar, mas eu ainda... Aí sabe quando você começa a falar muito de um assunto, aí acende... Aí eu falo, nossa, por que eu tô falando tanto disso? E toda cliente que eu ia, que eu fazia unha, eu ficava, não, criança. Onde eu parei e falei, gente, porque eu sou muito... É muito sensitiva. Me percebo muito rápido, meu corpo, tudo. Sim. Aí um dia eu tava tomando banho, o Pedro lá na cozinha, pensei comigo. Já falo da Rebeca sem chorar. O Covid já tá passando, os maridos já podem entrar. Vou fazer hoje, Samuel, tô ovulando. Saí do banheiro, olhei pra ele e falei assim, é hoje? Mas amanhã eu tenho que acordar cedo, não tem romance. Bora fazer o Samuel? Não tem romance. Ele olhou pra mim, bora? Ele sentiu uma Gente, fábrica. com 37 anos, fiz o Samuel. Aí no outro mês, veio pra onde? Toscana de novo, não aguentava mais, gente. Até que fim esse ano a gente foi pra outro lugar. Toscana assim, ó. Aí, fomos pra Toscana. Aí tinha que vir no dia 7. E no dia 7, eu tava com tanto sono, tudo o contrário da Rebeca. Sim. Que eu vi que eu tava grávida, fiz o negocinho, o exame, fomos pro restaurante, eu tava tão com sono que eu nem quis fazer nada. Só falou pra ele, assim, tipo, ele tomando uma Isso, Coca-Cola. tô nem aí. O segundo, Tô grávida. né? O segundo, tava nem aí. O segundo come terra, você tá tudo bem. Aí, quando foi no outro dia, todas as manhãs, ele ia pro mercado, comprava, né, tudo ali, os pães, as fiocas, pra levar pra praia. Eu fui com a Rebeca correndo, enchi um monte de balão azul, porque eu já sabia que era o Samuel. Porque Deus falou, tá falado. A Rebeca já veio, depois era o Samuel. Aí enchi tudo, coloquei aquela música da Virgínia da época, os 2 tracinhos, nananã. Aí quando ele chegou, ele bateu, neném, porque tava fechada a porta. Quando ele abriu, aí a Rebeca já toda... Porque eu levei ela pro banheiro fazer exame comigo. O outro teste do Clear Blue, né? Pra vir bem bonitinho. Sim.
Aí ele chorava, né? Verdade! De novo, é verdade! Não, eu tô brincando. E aí do com Samuel, aí do Samuel foi, o comecinho foi um pouquinho diferente, que eu sentia muito enjoo, aquela depressão, assim, 3 meses, assim, não queria sair de casa. Aí um dia eu orei e falei assim, vamos parar que eu sou pobre, eu tenho que sair pra trabalhar. E essa foi a descoberta, agora contar tudo, depois a gente conta tua, Camila, pra gente, porque dela é sempre uma comédia no meio, tem que ter uma comédia no meio. Mas tem que distrair um pouco da seriedade da vida. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Obrigada, meu Muito amor. obrigada, feliz em estar aqui com vocês. Com a Vivi, que é uma mulher que eu admiro muito, com você também. Obrigada, meu amor. Eu acho que nós temos histórias completamente diferentes, né? No meu caso, eu realmente não estava nem pronta. E Nem queria a gente não engravidar. tinha planos de gravidez. Mas é inacreditável como as coisas acontecem, né? Porque você não tem planos. Você fala que não. Mas lá no subconsciente tá lá. Você tá se preparando, né? Um dia... Porque eu tava me preparando. Tinha coisas que eu já estava fazendo, que eu já estava me preparando, já estava indo mais no Pra esse ginecologista, momento. já tinha conversado com a ginecologista sobre, mas eu não queria. Mas eu já estava conversando. Eu já tinha Seu deixado de subconsciente. trabalhar na empresa que eu trabalhava, porque o que eu vi lá dentro, na época tinha uma outra pessoa que trabalhava lá, tinha acabado de ter neném. E a situação com ela como mãe dentro daquela empresa era muito complicada. E eu olhava aquilo, eu via, eu falava, não é isso que eu quero pra mim, meu Deus. Qual foi o tipo de situação que você viu lá que você sentiu assim, caramba, não é pra mim? A falta de tempo, a correria que ela precisava estar ali todo dia de manhã, ela morava longe, não podia sair para buscar a criança na escola de jeito nenhum, tinha que ficar correndo atrás de babá o tempo inteiro, ou de ajuda, ou rede de apoio. Ela, sendo italiana, era mais fácil para ela, fácil entre aspas, já era difícil para ela, eu enxergava aquilo e eu falava, mas não tem nenhuma flexibilidade aqui dentro para uma mãe. Não tem flexibilidade, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? Sou eu. Às vezes e a meu sociedade marido, ela dá medo pra sem gente, a voz. né? sem a voz, sem ninguém. Sem a eu rede e de apoio. ele. Quem mora no exterior, gente, é bem difícil quem é do Brasil. Não existe. Teu marido é italiano ou é brasileiro? É brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. E aí eu saí para tentar talvez empreender, mas muito no início. E nessa brincadeira de pensar, talvez esse relaxar, ele veio. Mas a gente tomou a decisão de ter. Veio, rolou, e aí a gente se olhou, e aí, deixa rolar? Porque na época eu já tinha parado de tomar anticoncepcional já há 2 anos. Ou seja, então o seu corpo já tava... De certa forma, Você eu já estava se preparando. me preparando ali inconscientemente. E aí a gente se olhou, e aí, vamos deixar rolar? Vamos deixar rolar. E a gente deixou rolar, e aí ele veio. E veio perfeito, ele veio perfeito, ele é maravilhoso, perfeito. E quantos Não posso anos falar ele dele, tem só. agora? Não, mas pode se emocionar, porque sempre quando a gente fala de maternidade, só quem é mãe é que Sabe o quanto entende, se emociona. o sentimento muda, o quanto transforma a gente de E não uma dá pra maneira. explicar. É Não inexplicável. tem como. Quando alguém fala pra você que o amor de mãe é o mais parecido com o amor de Cristo, é verdade. Você Por entende nós, um pouquinho do que ele Porque conosco. é um amor que você só sente quando você vê aquele serzinho na sua mão e você diz assim, porque tá na barriga a gente já ama, e já ama muito, desde quando tá na barriga, mas quando sai e você olha, você diz, meu Deus, o meu mundo é aqui. O meu mundo é aqui. Por mais que você não tenha, por exemplo, que você tava, ai, vou ter, eu não vou ter, quero, não quero. Mas quando sai, aquele sentimento, ele muda tudo. Aflora. Vocês tiveram aquele sentimento assim de, meu Deus, será que eu vou dar conta? Passou isso pra vocês na gravidez? Porque várias vezes passou pra mim, pelo fato de não ter rede de apoio. Será que eu vou dar conta? E eu escutava muito, por exemplo, das minhas irmãs falando assim, Érica, tu vai esquecer um menino. Tu é muito bagunceira, desorganizada. Todo como mundo é que tu acha que vai a nossa cuidar? vida do passado vai continuar. E O filho muda muda. completamente. Nossa, é muito bagunceira. Tu não tem hora pra nada. Eu não sei o que. Como é que você vai cuidar de uma criança? Eu tô até vendo a Erika esquecendo esse menino dentro do carro. Umas coisas não, assim. julgamentos Falando. inúteis. Julgamentos assim. Cara, quando saiu a minha vida, gente, é tudo... Tudo é por ele. É tudo por causa do Lourenço. Então, o Lourenço, meu filho, assim, poucas vezes ele adoeceu, poucas vezes meu filho adoeceu. Graças a Deus, ele nunca teve uma queda grave até hoje, graças a Deus. Porque realmente Não eu posso fico falar a mesma coisa. Não! E qual foi Ele é esse uma sentimento de benção, vocês? ele é uma Fala pra benção, mim. maravilhoso. Ah. Mas
É meio Samuel? Meu Deus. É meio Samuel? Um pouquinho menos. Ah. Um pouquinho menos, mas é braço quebrado. Ele já levou com um pedaço de pau gigante já aqui no olho. E levou 5 ponto anos, hein? aqui. 5, ele era pequenininho. Ele levou 5 pontos aqui. Nossa, Eu digo, várias ele tem coisas 5 aconteceram. hoje, mas já passou por vários... Passou por várias coisas, assim. Mas uma benção. Eu acho que eu ainda não cheguei nessa fase, Mas na vai verdade. chegar. Porque o Lourenço, ele vai. E eu fico já assim, aí a mamãe começa a rir. Minhas irmãs, elas ficam falando, Érica, pelo amor de Deus. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Eu fico assim, angustiada. Eu sei, meu filho vai fazer tudo. Eu lembro que quando eu tava no início na parte da introdução alimentar, elas ficavam. Aí tem esse negócio de deixar a criança comer sozinha, né? Uma técnica, deixa a criança comer sozinha, ela pega, ela explora. Eu falei, meu filho não vai comer sozinho, não. Eu tô aqui inteiramente pra dar a boca dele. Tá Eu não aqui queria tudo dar porque ia sujar amassado. tudo. Eu não queria limpar. Ah, era isso. Então... Mas o medo dá só um tapa nas costas que sai. Eu Que fiz já foi BLW. engasgado lá em casa, me fez 2. Tu, o quê? Eu fiz BLW. Você também fez? fiz. E aí? Uma bagunçona. Daí chegou um momento que eu comecei a fazer meio a meio, assim. Era uma colherada, uma pegada. Uma colherada, uma Isso. pegada, uma Pra bagunça. poder sentir a comida, né? Ter ali um... Foi. Não, eu confesso pra vocês que eu fiquei com muito medo. Nossa, eu tinha medo de tudo, porque agora eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não tive a questão do descoberta, de fazer, porque quase toda mulher faz pro marido, né? Deixa eu levar aqui o teste de gravidez e faz, aí o pai faz aquela cara, aquela festa. Eu fiz na primeira vez que eu engravidei, eu fiz, gravei, mostrei a reação do meu marido super emocionado, me abraçou e tudo. Só que depois de um mês eu perdi o bebê. E aí eu fiquei muito frustrada com isso, porque eu já tinha gravado e tudo. A segunda, eu fiz a filmagem, eu vendo o teste, esperando o teste. Eu fui no banheiro, eu tinha feito Foi os brasileiros? Não. Eu tinha ficado grávida no final do ano, eu fui no banheiro, eu tava me sentindo mal, eu falei, eu acho que eu tô grávida. Aí eu fui, tava o meu sogro lá. E eu tava tão feliz que eu virei pro meu sogro, vou te contar um negócio, um segredo. Aí o meu sogro falou, aí o que foi? Eu mostrei pra ele. Aí ele, tá com Covid? Ai, não! Vou te contar um segredo, tô com Covid. Aí eu falei um teste de gravidância. Ele, sem tinta. Eu falei, sim, sou nem tinta. Aí contei pro meu marido ficou super feliz. Mas eu gravei aquele momento, por exemplo, não tava eu e ele, mas eu registrei o meu momento da expectativa da gravidez. Mas você ficou Perdi se de novo. sentindo... porque você ficou com esse sentimento, né? E aí eu perdi de novo. Eu perdi com quase 3 meses. Eu já tinha escutado o coração bater do bebê. Essa parte é ruim. E quando meu marido foi na primeira ultra, né, que eu fui lá para o controle, eu disse pro meu marido, não vai não, deixa eu ir sozinha, porque não vai dar para escutar ainda o coração do bebê. Não se preocupa, não precisa sair do trabalho. Eu cheguei lá e eu escutei. Aí eu falei assim, meu Deus, é muito surreal, né? Um serzinho dentro, escutei. Aí eu mandei a filmagem pro meu marido, e meu marido falou, a próxima vez eu quero ir com você. E ele foi. E quando chegou lá, foi quando a médica falou que eu tinha perdido o bebê. Então, quando... Sozinha? Não, o André tava comigo, ok. porque o André tava lá pra querer escutar o coração do bebê. Que bom que ele foi. Pela que você segunda foi, vez. né? E tava muito perto do Natal, foi mais ou menos nesse período. Faltava, assim, Já é um poucas período que a gente semanas. fica mais... Emotiva. Eu tava e não tava mais, e eu fiquei 3 semanas abortando. Enfim, isso é um tema para outro, um Ericast aqui, para outro Mãe de Mil Tarefas. Mas quando eu engravidei, de fato, no outro ano, quase depois de um ano eu engravidei, quase depois de um ano, foi quase depois de uns 8 meses eu engravidei, depois que eu fiz todo o movimento. De tudo que eu trabalho hoje, saiu depois dessas 2 perdas. Eu tive que passar pelo deserto para eu poder entender que eu tinha uma missão com a nossa comunidade aqui para poder ganhar essa grande vitória que é o meu filho. Então, por isso que hoje eu vivo muito a maternidade, eu protejo demais o Lourenço, eu olho, eu oro, eu digo assim, Senhor, mantenha tudo perfeito, só me dê muita saúde, muita paz. Por quê? Porque eu desejei muito, meu filho. Eu orei, eu pedi, eu me ajoelhei. E eu pedi como um filho mesmo pede para um pai para ter esse milagre, e ele me deu. E quando eu descobri que eu tinha acabado de fazer o Brasileiros Inspiradores, foi o primeiro evento que a gente fez grande aqui na Europa, que deu 80 pessoas. E eu passei mal no dia. Passei mal no palco, que eu fiquei 8 horas em cima de um palco com um sapato alto. Quando eu cheguei em casa, eu deitei, assim, minha mãe fez massagem, eu falei, eu tô sentindo uma cólicazinha e tudo. Eu tinha esquecido que a minha menstruação não tinha vindo, tinha esquecido completamente.
Aí o André tava... Esquece, né? Porque eu tava muito na pegada dos brasileiros, ajudar esse evento. Eu dei todo o meu sangue, a minha alma, sabe? Eu falei assim, vou relaxar com a questão de gravidez. Quando o André tava almoçando, aí eu parei, assim, eu falei assim... Que dia é hoje? Menstruei esse mês. E eu cansada, sabe? Porque geralmente eu faço um evento, um dia eu tiro pra me recuperar, no outro dia eu já tô de novo. Falei, gente, eu tô há 3 dias assim, cansada, não, tá alguma coisa estranha. Aí eu falei assim, gente, eu não menstruei. Aí eu já tinha teste de gravidez em casa, fui no banheiro, meu marido tava almoçando, aí eu voltei assim, tipo, tô grávida. Aí não teve essa coisa de Expectativa. vídeo. Mas por toda a história, né? Sim, Toda a normal. história por trás. Vocês tiveram um sentimento de... Ai, talvez é melhor eu não ficar tão empolgada com isso até as 14 semanas, até o terceiro mês? Eu já cheguei assim, pai, eu tô grávida, não sei o que. Falou pra todo mundo? Todo mundo. Porque assim, né, você sabe que eu sirvo a Deus e tudo, e Deus falou muito, e teve uma oração, que eu tava no Brasil, o irmão orou minha barriga e falou assim, fica tranquila, todos os filhos que você engravidar, você vai ter. Então aquilo entrou dentro de mim. Então eu nunca tive medo. Nunca teve dúvida, E eu né? sempre falei assim, se acontecer alguma coisa, assim como vocês estão sorrindo comigo, vocês vão chorar também. Então tô contando agora pra todo mundo ficar vibrando, e se acontecer qualquer coisa, eu venho contar também. Entendeu? Então eu, Muito não, segura. eu Você nunca teve tive essa esse sensação? medo, não. E você? Você Eu teve? me senti um pouco receosa, porque era realmente primeiro de tudo, primeira vez que a gente tinha tentado, primeira vez que tinha realmente deixado rolar. Foi de primeira? De primeira. Primeira vez de tudo. Então eu tinha um pouco de receio se realmente ia vingar. E eu já não estava tomando anticoncepcional há anos e nunca tinha acontecido. Então eu até achava, talvez não é. Talvez não vai acontecer Não tão é pra fácil assim ser. pra mim. Não é assim tão fácil. Porque minha mãe teve dificuldade, se eu não me engano, pra engravidar. Então, automaticamente você fica com aquilo, talvez eu também tenho. Aí, trabalhando como modelo, sempre fui muito, muito, muito magra. Sempre tive problema de saúde. Você fica com isso um pouco, né, na cabeça ali. Então, segurei um pouquinho, mas com um sentimento de... Será? se por acaso não acontecer pra mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá você tudo ficou bem. com- Meu sentimento não era de medo. Não vai acontecer, eu vou ficar desesperada. Não, é um vamos sentimento esperar. era tranquilidade, realmente. Vou esperar até realmente vingar de verdade pra realmente passar essa informação. Então até contar você esperou. Mas para as pessoas próximas não. Minha mãe, minha sogra, imagina, as pessoas contou próximas, súbito? contei na hora. Minha melhor amiga, na hora, liguei pra ela. Ela já sabia que eu tava grávida. Porque a gente foi fazer uma viagem e eu tava diferente. Muda, né? Tava Parece quando diferente. A a pessoa olha pra Ela- você e fala, cara de grávida. tá Fala, com "Que cara isso? de Que isso?" grávida. Verdade. Ela falava, você tá com o meu neném. Ela é madrinha do meu filho hoje em dia, né? Óbvio, porque ela descobriu, ela falou, meu neném tá na sua barriga. Meu neném. Eu fazia sauna. Eu lembro que a gente foi fazer sauna, a gente tava num hotel, a gente foi fazer sauna. E eu suava muito na sauna e achava aquilo estranho, sabe? Porque o corpo já fica mais quente, né? Mas... Aí ela, sai da sauna, você vai estragar meu neném, não! E realmente, a primeira pessoa que eu liguei foi pra ela. Mas Seu eu neném não tá aqui. não fiz na hora também não. Fiz o teste, liguei pra ela. E aí, beleza, felicidade ali das duas. Eu fiquei, por incrível que pareça, por mais que eu não quisesse, eu fiquei muito feliz. Ai, que coisa boa. Tive esse sentimento de felicidade. A gente Coisa tava boa. junto já há muitos anos, né? Quantos anos Então, você tinha de casada com ele? Já tinha? 7, a gente tá junto há 14. Não, a gente já tava a mais, né, gente? Ai, olha as contas. 7, 8 anos já estavam 7, juntos. 8 O ano, você anos. lembra quando começou? 2019. O Noah nasceu nos dias que os hospitais fecharam. Não, ele nasceu 19, mas... Nasceu 20. Tá, 20. Nasceu 20 durante o Com Covid. seu esposo? Desde? 2011. Ok. 8 anos, então. 8 anos a gente tava junto já. E eu acho que tem uma necessidade, às vezes, do casal pra ir pra uma nova fase. Não tem? Sim. Não tem essa sensação? Eu sentia que faltava algo. Algo. E foram 2 Eu períodos. na frente, o marido não. Porque assim, eu sou mais velha há 4 anos. E o Pedro, ele é muito pé no chão. E tudo pra ele é, vamos esperar. Eu não tô pronto, eu sou novo. Eu falei, você quer ter filho velho? Você quer correr atrás, o joelho, né? Não, filho, Às vezes é tem que dar agora. uma empurradinha também, Aí a vamos. gente trabalhou primeiro pra ter a nossa casa. Aí quando ele falou, então agora, eu falei, então bora. Então aí foi julho e agosto. E toda oração que a gente ia,
Deus se usava de algum irmão. Deus está abrindo a sua madre. Em breve. Eu vejo, Deus me mostra você num quarto, o Pedro chegando e você dizia, nasceu. Então tava muito assim, até me arrepia. E tava também, e foi bom que vocês estavam em comum acordo, mas aí no teu caso vocês, não é que vocês conversaram sobre isso, não, né? A gente não conversou sobre, vamos ter um filho? O corpo conversou. Vamos tentar? O corpo já se jogou, o corpo queria. O corpo queria, né? O corpo queria. E Ai, também, que legal. várias pessoas ao redor começam a falar, Cobrar, né? a Não cobrar. Não a cobrança. Minha mãe é muito engraçada, gente. Porque tem toda aquela questão de gravidez na adolescência, né? Aí chegou uma época que ela já tava, minha filha já passou da adolescência, Né? já passou da época, vamos lá, por favor. Foi com quantos anos? Você tinha quantos anos? Tinha 31. Vamos lá, vamos fazer. Já não tá mais adolescente. Eu me sinto adolescente, entendeu? Nossa, olha, quando eu cheguei aqui, né, primeiro eu vim pra cá, fiquei 1 ano morando com meu namorado e a gente, foi nessa decisão, porque a gente ficou 2 anos namorando à distância, eu e o André. Eu tô há 6 anos aqui na Itália. Então há 2 anos a gente ficou namorando à distância, eu e ele. Eu vim aqui, passava um tempo, voltava pro Brasil e assim era o nosso relacionamento. Até que a gente tomou a decisão de eu vir e passar 1 ano e eu conversei com ele, eu falei assim, ó, você tem 1 ano pra me pedir em casamento. Aí ele falou assim, tá, então vamos fazer esse teste de 1 ano. E a gente fez, aí estourou o Covid logo direto. Eu cheguei aqui em julho e em dezembro já começou as conversas do Covid. De janeiro e fevereiro a gente já estava trancado aqui. Sim. Então, realmente a gente fez uma prova de fogo, eu e ele. Se ia, se não ia. Logo em seguida ele me pediu em casamento. Logo em seguida não, depois de 1 ano, de todo esse turbilhão de emoções que foi a pandemia. É bom, se é pra ser, vai ser. Foi bem assim, fizemos 1 ano juntos, né, a gente fez a prova de fogo que era 24 horas junto mesmo, eu e meu marido, e a gente decidiu casar, vamos decidir casar assim, eu e ele, a gente sempre conversou muito, eu e meu marido, a gente sempre conversou sobre as decisões que a gente vai tomar como casal. Vamos casar agora? Vamos casar agora. Olha, virei pra ele, é assim, viu, menina? Isso é uma dica de milhões, inclusive, pra você que talvez nem seja casada ainda e tem vontade de casar e seu marido às vezes fala, deixa depois e não sei o quê. O que eu fiz? Eu falei assim pra ele, André, vai chegar final do ano, Natal, vai chegar Dia dos Namorados, que é em fevereiro. Aqui, então, você tem essas 2 datas pra me pedir em casamento. Tá bom? Então eu espero de presente o meu anel. Tá. Eu falei pra ele, espero o meu anel. O meu anel, tá aqui, ó, o meu anel. E eu quero que você vá pra um quarto de hotel, eu quero que você encha de balão lá. Já tô te dando a dica que é pra você não fazer errado. Gente, eu mostrei a foto, eu falei, vou te mostrar a foto, porque o meu sonho é esse. Você me ama, não me ama? Amo. Então você quer me ver feliz, não quer? Quer. E o meu sonho é assim. Então... Brava, porque ele tá esperando o outro não sabe o que você tá pensando. Não sabe. E ele fez tudo direitinho, me pediu desse jeito. E depois, quando a gente casou, né, que tu falou, as pessoas ficam perguntando, né? Minha sogra ficou perguntando demais depois do nosso casamento. Eu já tinha perdido 2. Então a cobrança era maior. E aí o filho, mas já estava conversado e a gente tinha que esperar, porque de um aborto pro outro a gente tem que esperar um tempo para poder ter o filho de novo. Mas quando eu engravidei do Lourenço, eu falei assim, cara, é ele, vai vir, vai estar tudo bem. E a família dele, o meu marido, na verdade nem tanta família, mas o meu marido mesmo, ele estava numa tensão tão grande que ele falou, não conta para ninguém. Ele tomou a atitude de eu não contar para ninguém. Então a gente não contou para minhas irmãs, a gente não contou pra família dele. Eu falei pra ele, eu vou contar pra minha mãe, porque a minha mãe, eu vou contar pra ela. Então, de todo mundo, a única pessoa que soube foi a minha mãe. E ele ficou calado, era minha mãe e ele. E a gente foi na ginecologista. A gente estava na ginecologista, uma amiga da tia dele, da Mari, que hoje ela é madrinha do meu filho, viu a gente lá. Aí quando ela viu a gente lá, eu olhei pro André, falei, tu já sabe que todo mundo vai saber, né? Só que a Mari sempre foi muito sábia, muito criteriosa, e ela não falou pra ninguém. Então a gente espera. Ela ficou calada também, ela não falou nada, ela já meio que desconfiava. E quando passou os 3 meses, só que foi um momento que eu contei pra todo mundo. Depois que passou os 3 meses, eu segurei, eu fiquei caladinha, não falei. As pessoas desconfiavam. Todo mundo mesmo, eu também esperei os 3 meses. Eu esperei os 3 meses, assim, até a família dele também, porque como eles estavam muito ansiosos com a questão da maternidade e o meu marido estava muito inseguro com tudo isso, eu falei, não, vou esperar esses 3 meses passar pra contar.
E aí eu contei pra todo mundo e foi uma felicidade. Inclusive, você que tá aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Brendinha, você deixa o link aqui, que tem um vídeo onde eu conto todo esse processo pra eu ficar grávida, da gravidez, como eu descobri desse milagre. A Brenda vai colocar o link aqui pra vocês, que é realmente um depoimento, eu digo que é um depoimento de vida lindo, um testemunho que eu dei, que às vezes a gente fica desacreditada, mas a gente tem que esperar o momento certo e a hora certa que o milagre, ele acontece. Basta você crer. Mas meninas, e puxando nesse assunto de casal, vida de casal, me conta uma coisa, vocês sentiram que o relacionamento de vocês com o marido mudou? Deu uma estremecida? Com certeza. Fala pra mim, quero que vocês compartilhem comigo se isso aproximou, ou se o filho afastou o casal, se tem momentos, conta pra gente. Porque eu sei que tem muita mãe que passa e às vezes tem vergonha de falar sobre isso. É uma descoberta nova a cada dia, depois que nasce um filho e cria-se uma família, realmente. Aquele casal vira uma família. É uma descoberta diária. Para a pessoa que está do seu lado, né, que não passou por todo esse período de gravidez, para entender esse período do puerpério, que é muito, muito difícil e muito complicado para a mulher. Muitos hormônios. E para a convivência entre o casal, para o retorno da vida entre casal, educação dos filhos, tudo que envolve a vida, a rotina. O nosso corpo muda, o corpo, tudo muda. É óbvio que os atritos vêm. Eles vêm, não tem jeito. Mas, se você escolher uma pessoa realmente que você quer do seu lado, né? Você escolheu a pessoa certa, Verdade. você escolheu bem, você passa por isso. Às vezes passa chorando, mas vocês vão passar por isso juntos. Se escolheu a pessoa certa, aquela pessoa realmente que você escolheu para ser o pai do seu filho. Tem uma frase que eu uso muito, que é o divórcio começa no namoro. Você sabe como é que vai ser a sua vida de casado quando você namora. Porque muita gente namora, aí tem certas coisas, fala, não, quando casar passa, quando casar muda. Não, querida, acentua. Então, se é um gentleman com você, se é educado com você, né, e veja como trata a mãe. Porque como eu me apaixonei pelo Pedro após ver ele tratando a mãe dele pelo telefone. Eu falei, se ele trata a mãe dele assim, vai me tratar assim também. E é a mesma coisa. Até quando tá brigando é meu anjo. Nunca ouvi ele falar meu nome. É neném, desde, né? Eu falo neném. E o povo acha engraçado. Pode estar no meio da igreja, todo mundo. Neném? Que isso, gente? E tá tudo bem pra nós, mas quem olha acha estranho. Não tô nem aí. Mas é assim, quando tá brigando é meu anjo. Meu anjo. E não tem nome, assim, entendeu? E ele é assim, e tudo lá em casa, vai ver com a tua mãe. Tu também? Vai ver com a tua mãe. Ele passa bastante a bola. Ele teve esse exemplo muito em casa. Ele passa bastante a bola. Aí às vezes eu fico, mas você escolhe também. Né? Você também. Tu é o pai. Você também. Também tem que tomar a decisão, sabe? Pra não ter essa coisa de, só a mamãe fala, a mamãe manda. A gente já tem um menino. E o menino, naturalmente, ele já vai pro lado da mãe, muito mais pro lado da mãe. Então, a gente tem o filho único, obviamente, ele é o príncipezinho da casa, né? Ele é um príncipe, ele é o reizinho, não tem jeito. Por mais que a gente tente criar de uma forma que ele não se sinta assim, não tem jeito. Em casa, a gente tá o tempo inteiro cocolando ele o tempo inteiro, né? Então, ele se sente assim. Voltando na questão ali do casamento, acho que a escolha é importante, a escolha com quem você vai ter a sua família. E as conversas durante os problemas, assim, sabe? Os problemas acontecem, vocês conversam a respeito, vocês definem, vocês resolvem, diálogo vocês continuam. E vocês continuam, e tudo vão sempre se repetir, sabe? Mas ao mesmo tempo, essas lutas são por um bem maior, né? Por aquele serzinho ali que tá com você. Aí isso traz também toda aquela outra parte, que é aquela união realmente de família, né? Sim. De você querer fazer o melhor pela família, fazer tudo pela família. Melhorar e fazer o bem para aquela pessoinha que tá ali, que saiu de vocês, sabe? Sim. Que é parte de vocês, que é um pedaço de vocês. E tudo que você fizer vai te imitar. Tudo que você faz em prol daquele serzinho ali. Isso. Você coloca o seu egoísmo. A gente vira um time, na verdade. Eu senti com o André que o nosso amor transbordou.
transbordou e virou um amor muito maior, muito mais, eu digo, puro. Eu acho que muda. Diferente. É diferente. O olhar do meu marido é diferente pra mim. E quando seu filho tá brincando ou dando gargalhada, teu marido te olha, tipo assim... tipo nossa, assim, falta pouco escorrer, assim, ó. A gente fez isso aqui, esse aqui é nosso. O Pedro, até hoje, a Rebeca tem 7, o Samuel tem 3. E a gente, o Pedro brinca muito com eles. Eu já sou mais, odeio ficar indo no parque, socializando com as mães, não gosto. Mas em casa, quando pega pra rir, pra dançar, pra fazer graça, eu visto a Rebeca, às vezes, coloco limão nos peitos, rage de rir. Aí eles dão aquela gargalhada, porque eles amam estar juntos. Esses dias ela falou assim, mãe, é bom, né, você e o papai estar trabalhando em casa, porque a gente tá junto. Mas também é ruim, porque vocês ficam o tempo todo na cozinha e não dá atenção pra nós. Falei, filho, só se escolhe. Tem tempos e tempos, então... Quando a gente tá na cozinha trabalhando, a gente tem cliente, tem que entrar dinheiro pra vocês também ter o conforto de vocês. Mãe, não, mas é bom você estar em casa, né? Aí eles entendem, né? Que é um privilégio, gente, Sim. é um privilégio. Mas eu olha também essa questão que você trabalho falou. de casa, trabalho home office. Você trabalha home office? Trabalho home office também. A escolha da mudança da carreira também foi para poder trabalhar em casa, para poder ter mais flexibilidade com os meus horários para ele, por ele, completamente por ele, 100%, sim. Eu acho que quando você... Na verdade, o que traz quando a gente tem um filho um pouquinho mais tarde, também tem essa maturidade. Essa visão. Da gente dizer assim, não, pera lá, o que eu vou dar prioridade agora nesse momento? O que eu vou priorizar da minha família, da minha casa, do meu profissional, em prol dessa criança? Quais são os prós e os contras dessa decisão que eu estou tomando? Mas você sabe o que é importante para você. O que é importante para você agora? O que é importante para você? Sua família, seus filhos, sua vida, sua casa. É aquilo ali, são vocês, juntinhos. Todo o resto de fora, que importava tanto antes, né? Não importa mais. Porque é tudo em prol dali, da família. De nós, só a gente. Não interessa mais ninguém. É verdade. E o que ninguém contou pra vocês com relação ao casamento que mudava depois que tivesse o filho? O que ninguém contou pra vocês que ficou assim, nossa, realmente mudou? Mas não quer dizer que seja bom ou ruim, mas que ninguém contou pra vocês que muda. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui comigo. Até a relação sexual. Eu ia falar, libido. É. Ela vai embora. Ela vai junto com o filho que nasce. Principalmente a mulher que amamenta, não espere ter. Porque o hormônio prolactina, que é o mesmo do leite, é o da lubrificação. E eu tive 2 partos naturais, sem anestesia, foi no seco mesmo, o cabeção rasgou. Aí com os pontos, até você conseguir de novo, 6 meses, filho. 6 meses, entendeu? Então, é verdade, eu também porque fiquei não tinha lubrificação, como é que ia? Acho que nem só o início. Aí entra toda a parte também dos ups and downs aí da criança também. Ai, tá dormindo. Ai, não tá dormindo. Ai, é o dentinho. Ai, é o Dudu que não tem daquele Estou jeito, com sono, me deixa. É a cólica da criança. É a cólica. Aí, sabe, você tá dormindo, você não tá dormindo. Vai muito assim. E aí, quando você pensa, agora eu vou, a criança chora. Amém, Senhor, vamos lá, cuidar da criança. Às vezes, mas depois que cresce, passa. Tem um monte de coisa que acontece na casa que precisa fazer. Às vezes, o marido não tá te acompanhando na pressa que você tem, porque mulher é um pouco mais rápida. Mil e uma tarefas. Mil e uma tarefas. Agilizada, quer fazer tudo, não sei o que, quer trabalhar, quer limpar, quer colocar, não sei o que. Eu tô em casa, tô trabalhando. E o marido tá te olhando, tipo, qual que é E às agora? vezes ele fica lá sentado no sofá. Ei, acorda. Olha assim, eu falo, gente, mas é possível relaxar assim, deixa eu tentar. Só que lá em casa, às vezes, é o contrário. O Pedro é a mulher da casa. Neném tem que lavar roupa. Ai, não. Ele é esse. Ontem eu tinha uma cliente lá em casa, né, fazendo unha. E ele lá, inspirando na cozinha, botando roupa pra lavar. Ela, nossa, hoje tá inspirado. Eu falei, é todo dia, filha. Coisa boa, né? Tem dia que precisam porque ter como eu o local de trabalho muito limpo e organizado, né? Vocês verdade. precisam ter para vocês conseguirem dar uma sequência. E todo dia tem muito trabalho, então precisa estar organizado. Sim, mas o engraçado é que ele tava fazendo. E geralmente é a mulher que tá fazendo. Mas que bom que você tenha uma pessoa que, por exemplo, no meu caso, o meu marido, a gente ficou na questão da relação sexual, eu e ele, a gente ficou um tempo porque realmente eu não tinha, como você tá falando, eu não tinha. E ele respeitou muito legal,
sabe? E isso que é bacana. Nossa, muito. Que eu sei que tem homens que, não, infelizmente, não entendem esse momento da mulher. Mas quando você certeza. conversa, o meu marido, ele respeitou o meu fato de eu não estar feliz com o meu corpo. De eu ver que aquela barriga não diminuía. E calma, mulheres, que se você teve agora... Calma que teu corpo ele vai voltar, mas precisa de paciência, às vezes demora anos, entendeu? Meu E corpo fazer ele tua foi parte voltar. também. É claro, se alimentar melhor, fazer uma atividade, mas também se não quiser, tá tudo bem. Tá tudo Espere bem. o seu momento, tá? Não fique se cobrando tanto, porque o corpo ele vai voltar. Mas ele vai voltar no tempo dele. Eu fiquei muito triste no começo. Então, meu marido ele teve muito carinho, sabe? Muita visão com isso pra mim. E esperar o meu momento de querer voltar. Então, aquilo que você falou, Camila, da gente conversar, de você ter um companheiro que O você diálogo é muito importante. decidir que eu tô companheiro de vida, que claro, são culturas diferentes, que você fala assim, não é nem culturas diferentes, são criações diferentes. Com certeza. É criação diferente, ele teve a criação dele, eu tenho, e no meu caso é culturas diferentes, porque ele é Também. italiano, o meu é italiano e eu sou brasileira. Então, a gente entrar em comum acordo e esperar o momento certo. Então, se você hoje tá, ai meu Deus, eu tô 6 meses sem transar com meu marido, cara, tá tudo bem. É isso, é a realidade. Você tá com O negócio é que parceiro as ao seu pessoas lado que não te cobra, né? Isso. Isso é muito importante. Muito Isso. importante. E tá tudo bem, não fique se cobrando como mulher de achar, e escutar a conversa de falar assim, se tu não fizer, ele vai fazer com outra. Para! Isso não existe. Pode ir lá fazer, fica à vontade. Vai pro banheiro. À vontade. Vai pro banheiro, né? Não, pelo É amor tipo de assim, Deus. gente, para, porque às vezes as pessoas querem dar pitel e dizer assim, meu Deus, você não tá fazendo com o seu marido, olha, tem que fazer. Não! Espera o seu momento, todo Tem mundo vai outras fazer. coisas mais importantes. Tem inúmeras outras coisas mais importantes. A criança tá doente, tem o pediatra marcado, tem a festinha É. na escola, tem milhões de outras coisas pra fazer. É importante? Traz a ligação entre o casal? Com certeza. Mas, às vezes não dá. E tá tudo bem. Aí o importante é realmente a decisão que a pessoa que você escolheu está do seu lado. Tem que ser um parceiro realmente. Parceiro pra tudo. Verdade, Pra é um tudo. parceiro Pros de- é um momentos parceiro de vida. ruins, pros Isso. bons, é tudo muito legal, né? Nos bons. Mas os ruins, realmente, que você sabe se você escolheu bem, né? Verdade, gente. E puxando aqui pra vocês que eu tô falando de cultura, né? Que eu falei das culturas são diferentes. Porque no caso, eu sou casada com um italiano e vocês são casadas com um brasileiro. Como é que vocês lidam na questão da cultura? De implantar a cultura brasileira vivendo aqui na Itália. Como é que funciona tudo isso? Com a linguagem, por exemplo, a família do meu marido, eles sempre tem um debate a respeito de eu falar de português com o Lourenço. No caso, vocês não têm isso porque vocês falam, são dois brasileiros falando português em casa. Vocês falam, porque eu tenho amigas que são brasileiras e elas não, os filhos delas não sabem português Deus e me moram livre. aqui. Muitas, né? Não tem? Acontece muito. E como é que vocês fazem assim? Vocês têm medo deles, por exemplo, não sei se vocês levam eles pro Brasil, se eles conhecem o Brasil, se vocês contam das histórias do Brasil, se vocês implantam a cultura, como é que funciona essa cultura de vocês? Porque são dois brasileiros e um outro país. Em casa é só comida brasileira. Assim, claro que tudo que eles comem na escola, a pasta de bianco, eles querem comer em casa. Mas né, a gente só fala português. Ok. Só que quando sai da porta pra fora, os amigos ali do condomínio é tudo, né, outras raças, vamos dizer, não são só italianos. Sim. Mas só fala italiano, a escola é italiano, na igreja é italiano. Então, se você fala só italiano, ele chega no Brasil, ele quer brincar e não sabe falar. Então, os dois meus falam super bem. A Rebeca hoje, ela mistura bastante, mas no comecinho, o meu verbo, ele é sempre bem colocado. E ela falava corretamente. E o Samuel Spoleta, com 1 ano e meio, já falava. E hoje, aonde ele vai, ele tem 3 anos. E todo mundo olha, mas ele fala desse jeito. Ele fala... Qual língua você quer? Português ou italiano? Ele fala muito. E aí, quando ele chega da escola, ele já fala com a gente... né, sempre italiano. E se eu falo qualquer coisa errada, na verdade, na cabeça de tudo é que eu falo errado. Mamma, não é cozi. A Rebeca não, é só se eu erro alguma palavra mesmo, porque eles estudam, né, gente? Sim, claro. A gente pode Só morar vai aqui na escola. 100 anos. Você estudou o italiano na escola? Não, né? Nada. Eu cheguei aqui, fui numa Você igreja, estudou? né, porque Também dá de não. graça 2 meses. Sim. E basta. O meu Porque dá negócio de era cinema. Eu e meu marido, 7 anos, não vamos no cinema. Mas quando a gente não tinha filho, ia no Aham. cinema toda semana aqui no Bicoca. Muito cinema, muita música, Laura Pausini só, né? Aí você aprende. E não ter medo de falar. Sim. Sai errado, mas sai. Não tem E vergonha. eu sempre fiz unha, então eu tinha muito italiana. E eu falava, se eu falar errado, você me corrige.
Então, todas elas sempre me elogiavam, porque eu sabia, né? E se eu não tiver que falar certo, eu nem falo. O meu medo é eu falar, nossa, ela falando feio. Então, eu falo a minha língua. Tanto é que meus stories é tudo em português. Sim, mas assim, é bom que você tá falando e a criança tá aprendendo. Sim, No com teu caso, certeza. como foi? 100%. Hoje em dia, 100% em casa com o Noah. Ele fala português e italiano. Percebe-se que ele fala melhor italiano. Sim. Porque ele tem mais contato com o italiano o dia inteiro, ele tá na E escola, acho que né? gosta mais também. Acho que Não, é a a língua que- cultura também, é a língua que é a cultura. Sim, não é tem amada. jeito. Que eu amo, né? Tá maravilhoso. Eu sou apaixonada pela cultura italiana, Jura? amo estar Sim, aqui. nunca quero ir amo embora. a cultura e acho lindo ele aprender sobre a cultura na escola e falar italiano. Deixa ele livre para quando ele quer falar. Mas em casa a gente começou a frisar um pouquinho mais o italiano. Inicialmente a gente falava só português. E aí a gente teve um probleminha na escola, ele era bem pequenininho, ele tinha 1 ano e meio, ele foi pra creche e durante 2 semanas ele falava mamá, que ele queria mamar, que ele queria mamar, que ele queria mamar. E meu durante Deus, essas que é o 2 biberone. semanas as professoras me falavam, mas mamá, ele tá te chamando todo dia. A Não sou eu, querida, é o leite. O menino morrendo de fome, Aí, gente. passaram dias, outros dias, aí teve um dia que eu falei, mas professora, como ele fala? Ele fala mama, mas como? Aí pedi pro Noah falar, ele falou mamá, eu falei, tá com fome? Ele tá com Meu fome. Vocês estão achando que sou eu, leite, querida? Meu Ele filho quer tá o com leite, fome. Ele era feliz lá, ele tava feliz, Oh, ele meu só queria Deus. mamar. Oh, mamãe. E aí, Se fosse biberon, ia saber, tá vendo? É, mas vendo? depois que eu falei hoje, lembra? Lourenço acordou, eu botei ele na cama. Aí quando eu botei ele na cama, ele, mama, gagal. Aí a Brenda, gagal. Aí eu Mingau. falei, não, gagal é como se fosse diminutivos do mingau. Ah, E eu dou pra ele que é o biberone. Na verdade, Sim. o gagal dele não é nem o mingau nosso. Eu faço, porque o Lourenço ele não quis tomar leite. Eu amamentei o Lourenço até 10 meses. Eu amamentei ele porque ele não quis mais. Mas ele nunca gostou de leite artificial. Ele nunca gostou. Porque quando eu comecei a inserir a introdução alimentar, ele sempre comeu bem. Então ele já estava satisfeito, então ele não precisava do leite pra nada, assim. Mas eu sempre pensei, quero dar o leite, porque quando eu não tô em casa, pra moça, alguém que estiver com ele, dar o leite pra ele. Até que chegou uma brasileira, a Jéssica, uma das babás do Lourenço, ela tem 3 já. Ela falou assim, ele não quer? Pera lá. Ela pegou o liquidificador, botou banana, botou morango, botou... Toma, o menino... E aí eu falei assim, meu Deus, ele tomou todo o gagal dele. Aí ficou o nome Gagal, o Gagal. Então toda vez quando ele senta, ele já fala assim, mamá, Gagal, Gagal. Gracinha. Então se ele for agora pra escola, ele vai falar Gagal, a gente vai fazer, que Gagal. é isso, que é Gagal? vai ter essa questão. A gente teve que mudar, que aí desse momento ali de 1 ano e meio até, acho que 2 e meio, a gente fez a troca. Aí eu falava italiano, e meu marido falava português. Até ele começar a pegar, ele pegou direitinho, quando ele pegou o italiano 100%, aí já era português, vambora. Ok. Aprender aqui, ó, capoeira, arroz, feijão, pão de queijo, açaí, meu filho, vambora. bolo de cenoura. Bolo de cenoura. É, não, é verdade. Apaixonado. A gente tenta E bastante. vocês vão pro Brasil? entrar na cultura, Levaram já assim. eles pro Brasil? Já foram 2 E como é vezes. que é? Porque a primeira vez, eu vou agora com meu filho. Eu vou Primeira agora. vez? Ai, vai ser a primeira vez. Eu tô assim numa felicidade, gente. Porque há 4 anos que eu não vou pro Brasil, justamente por isso. Perda, vai, se refaz e tal, e tenta, tá grávida, não vai, tem medo, fica, o filho tá pequeno, não vai. Então eu fiquei 4 anos assim sem ir. E eu já agoniada, desesperada, porque antes de eu ter filho, uma vez no semestre eu ia pra lá pro Brasil. Eu digo, dar aquela respirada e voltar. Recarregar as energias. Então, agora eu vou levar o Lourenço pela primeira vez. Primeira dica, gotinha que eu ensino lá no Instagram. Qual é a gotinha, mulher? Fisiorev. Pra ele dormir no avião bem tranquilinho, não te dá trabalho. Relaxadinho. Vai viajar à noite? Vou ver Melhor já à noite. ainda. É, porque eu peguei Quando justamente estiver por subindo, isso. já dá madeira pra, né, não dar dor de ouvido. A água, qualquer coisa que ele tem que engolir, dá 2 gotinhas ou 3. Dá antes na sua casa pra ele já ir pegando. A Rebeca, a primeira vez de avião dela, tinha 1 ano e meio. A pediatra passou. É natural, camomila, valeriana. Dormiu 6 horas direto. Tranquila, ótimo. E aí chega lá, filha, é só alegria, porque primos, né? É. Praia, não sei. E aquilo, poder se terra, comunicar sol, com as poder andar sem comunicar. camisa, que aquilo as coisas não andam. Diversão. Ai, é bom demais. É, e Todo poder mundo se paparicando. comunicar. Isso é tão verdade, isso que ela tá falando, na questão de eles poderem se comunicar e brincar na língua, porque
por exemplo, eu tenho meus sobrinhos, que eles... tem um que mora em Pordenone, Vêneto, e a minha outra irmã, ela mora na região do Lago de Garda. E nós temos uma prima que mora em Amsterdã, na Holanda. E ela veio pra cá passar um tempo com a gente. E tem os filhos pequenos também, estavam todos eles brincando. Na hora da brincadeira, o Tiago, que é o filho da minha irmã mais velha, ele conseguia conversar com os da Holanda, porque eles tinham uma língua em comum, que era o português. Então eles conseguiam. O Vitório, que é meu afilhado, inclusive, ele chegou assim, pisando, e virou pra minha irmã e falou: Mamma, adesso tu deve falar comer em português. Aí a gente olhou, ele falou: porque eu não tô entendendo nada do que eles estão falando. Eu quero falar português. Aí a gente olhou pra Carla, você tem que falar português com ele, porque ele tava querendo brincar. O Tiago conversava com a Fefé direto, se brincando, e ele ficava olhando assim, ele tentava falar, ela não entendia, porque ela falava italiano e ela fala em holandês. Então, é importante, eu acredito que é muito importante você passar a cultura, você... Olha, até historinhas, as nossas historinhas, sabe? O Lourenço, ele canta as musiquinhas de criança, né, Brendinha? Que o Lourenço canta. Ele canta, por exemplo, aquela barata diz que tem, ele canta, a Fazendinha. Ele canta tanto em português como em italiano, já vou inserindo tudo junto. Vai tudo junto, depois, agora ele Noah começou a ler. Ele lê tanto em italiano quanto em português. A Rebeca também. No começo fala assim: mãe, eu não sei ler em português. Como não sabe? É a mesma coisa, querida. Você sabe. Agora lê que lê, minha filha. É natural, criança é esponja. Eles absorvem tudo o tempo inteiro. É muito bom. Faz parte da nossa vida, né? Trazer tudo isso que a gente tem, todo esse porogodó que a gente tem. Precisa ter. E os meus têm, misericórdia. É bom demais. Tem um livrinho que eu leio sempre li com ele e continuo lendo, que chama Eu Também Falo Português. Eu não lembro o nome da autora, mas depois eu passo pra vocês, é lindo. Ela mora em Londres, ela também tem um filhinho chamado Noah, e ela escreveu esse livro, que o título é Eu Também Falo Português. Fala a história de uma menininha, ela chama Nina, e ela viaja com a avó dela pelo Brasil, por alguns estados, conhecendo as comidas típicas e os pontos turísticos. Delícia, eu quero esse livro. E aí tem uma parte... Ai, vou chorar. Mas pode, mãe de mil tarefas sempre vai pode. Vai chegar esse momento que eu vou chorar também, gente? Vai chegar esse momento. Calma, vai chegar. E aí tem uma parte que ela fala da parte mais gostosa do Brasil e da língua portuguesa, que não tem tradução, que é a saudade. É verdade. Ai, é muito lindo. Que aqui é saudade. Olha as saudade. É muito lindo, o livro é uma gracinha. Tem todos os detalhes ali, sabe? Os pontos turísticos da cidade, o que come e tal. Fala de Minas Gerais, pão de queijo, doce de leite. No Rio Grande do Sul, chimarrão. Aí fala sobre o pôr do sol do Guaíba. Meu marido é gaúcho, né? E a nossa primeira foto juntas é no pôr do sol do Guaíba. Que é o rio que tem lá no meio da cidade, no meio de Porto Alegre, né? É muito lindo, assim, traz tudo, sabe? Aí, anteontem encontrei uma amiga minha e ela veio do Brasil e ela trouxe um quebra-cabeça com o mapa do Brasil, assim. Esse menino já montou 15 vezes esse quebra-cabeça e fica lá decorando o nome dos estados. Ai, que lindo! Porque... Por mais que você que acompanha, talvez não mora aqui na Europa, porque eu tenho muitos seguidores lá do Brasil, da minha cidade de Belém do Pará, e as pessoas às vezes... fala de Belém do Pará no livro. Eu sou de Belém do Pará. Já vamos comprar. Quem tá aqui no Brasil, quem tá aqui no Brasil? Tacacá, eu sou do tacacá, terra do carimbó, do açaí. Você tá indo agora, então você vai trazer pra nós o livro. Adoro. Vamos vender já, alguém quiser comprar, ó. E a saudade, ela sempre vai existir no nosso coração. Eu amo também viver aqui na Itália. Hoje não voltaria a morar no Brasil, mas a saudade do nosso país sempre vai ter, porque foi lá que a gente nasceu, a nossa raiz tá lá. Então é por isso que são pequenas coisas, detalhes, né, que a gente sente falta, que a gente se emociona, que a gente fica feliz em passar para os nossos filhos. Por quê? Porque é a nossa história, é a nossa vida. E falar nisso, vocês sentiram algum momento julgadas com a respeito da forma como vocês criam o filho de vocês com relação à cultura brasileira? Por exemplo, eu dou banho no Lourenço todos os dias. Todos os dias eu dou banho no Lourenço. E a minha sogra, por exemplo, falava assim: você tá louca? Porque você dá banho nessa criança todo dia e não tá fedendo. E não sei o que. Eu falei assim, gente, não existe. Quem disse que é só porque tá fedendo? É. O relaxar vem da onde?
relaxar. Banho quente. Gente. Eu tomo banho, eu quero dormir. Imagina as crianças. E assim, ela falava assim, não, você não pode fazer isso, não dê banho nele toda vez, não. Eu ficava olhando assim, claro que eu vou você tem dar. esse lado, né, da parte italiana, a gente não tem esse Graças lado. Então, e as amizades em comum E as amizades são com não teve? brasileiros. As amizades de vocês é com brasileiros? No ok. geral, com brasileiros, as mais Sim. íntimas com brasileiros. Sim. As amizades. Mas teve com a questão, por exemplo, na escola do colégio, na escola de vocês, assim, porque tem aquela conversa, né, entre mães da escola, vocês sentiram que teve algum, não sei, um pouco de preconceito? Não, um o que pouco eu de tive, assim, não foi teve? os vizinhos mesmo. Mas não, nada ruim. É porque quando é verão, os meus filhos saem descalços lá fora. E qualquer um que não seja brasileiro tá de tênis, de meia. O meu filho tá sem camisa. O bobeia tá pelado. E eu não tô nem aí. Teve um dia que o Pedro tava 10 horas da noite, porque eu moro num condomínio que do lado tem um parque. Então todas as noites o povo que tem cachorro vai levar ali. Aí tinha um senhorzinho de 85 anos carregando o cachorrinho, a Rebeca, descabelada, sem chinelo, saiu correndo. Ele olhou pra ela e falou assim, Maceu na selvadia. Chamou ela de selvagem, porque ela tava descalça, Não, 10 horas da mentira, noite. gente. E tá tudo bem, corta o pé, volta, passa remédio, volta pro parque. Eles não, tudo de roupa e de tênis, entendeu? Mas não tô tomando banho. E tomar banho todo dia. De vez em quando, eu que tô com preguiça, faz bidê, dá uma chacoalhada aí, vai dormir. Pelo amor de Deus, vai com Deus. E Olha, tudo bem. a gente vai passar pro último tema, mas antes do último tema, tem um assunto que eu queria que a Vivi tocasse, que eu conheço da história dela e que eu acho um tema muito relevante, ela contar um pouquinho dessa história, dessa experiência que ela teve com a filha dela, porque eu sei que é um alerta para você que é mãe e com relação até tomada, eletrodoméstico, tudo que você deixa. Eu queria que você compartilhasse esse episódio. Só esse? Só esse, porque aquele outro já tá Tá? Tá, a gente falou. Bem, Inciso, vai. tá. Foi 18 de junho de 2018. Minha filha tinha 1 ano e pouquinho. Eu e meu marido estávamos arrumando a casa, né? Meu marido lavando a parte de fora. E tinha uma babá eletrônica no chão. E a minha filha estava sentada ali brincando. E queria brincar com a babá eletrônica. Nisso eu tirei o fio, deixei o fio atacado, né? Na parede e dei a babá eletrônica redondinha. E saí pra falar com meu marido. De repente eu escutei um grito. Quando eu voltei, Quantos aí na anos ela hora, tinha? 1 ano e meio. Quando eu pensei assim, é a babá eletrônica. Quando eu cheguei no quarto, ela tava com o fio, o sangue escorrendo pela boca e uma marca vermelha embaixo da cicatriz do coração. Minha filha é operada do coração desde os 3 meses de vida. E ali eu já comecei porque eu sou muito assim, mãe pra toda obra, vamos dizer. Eu não fico ali, ai, neném, mas nessa hora do sangue, eu já começo a gritar o Pedro, neném, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Eu não sabia o que tinha acontecido, porque tava a marca vermelha, o sangue escorrendo e o plug na mão. O que aconteceu? Aquele plugzinho que você enfia na babá, agarrou aqui. Mas que bom que agarrou e soltou, porque se não tivesse soltado, ela já com a cirurgia de coração, podia ter dado um ataque cardíaco, né? Uma arritmia. E ela chorando, ok. Aí meu marido veio correndo, ele muito mais sensato que eu, pegou uma seringa de água e começou a lavar a boca pra saber de onde estava vindo o sangue. Aí viu que era daqui. E como o plug deve ter encostado, ela tava com a boquinha meio inchada. E eu chorando, né? E eu, assim, mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, porque você sempre se sente menos. Aí ligamos pra guarda médica, 15 minutos. E nessa época, a Rebeca não suportava ver ninguém de jaleco branco. Porque como ela fez a cirurgia do coração com 3 meses e sempre estava no hospital, ela não podia ver ninguém de branco, ela abria a boca e chorava, podia ser na farmácia. Graças a Deus, os paramédicos chegaram tudo de laranja, né? E ela assim, tchau, aprendendo a falar. Aí viram ela tudo, tava perfeita por fora, mas tinha que ir pro hospital para ver por dentro. Aí fomos pro hospital. 3 horas ali, faz exame de sangue, faz isso e aquilo. Aí quando nós entramos na sala da médica, a médica de branco. E ela gritava. E debaixo ali da marca vermelha, subia um calombo desse tamanho. Eu olhei pra médica e falei assim, ela não tinha isso aqui. E não sei no Brasil, mas aqui na Itália, eles perguntam pra você 10 vezes a mesma coisa. Pra saber se é verdade também, amiga. Mãe, criteriosos quando você chegou no relacionados à quarto, gravidez ela tava da em pé, criança. ela tava sentada, ela tava assim. Não, ela tava sentada com o fio na mão. Ah, mas ela tá...
de fralda só, porque tava calor. E a Rebeca, ela é operada, então ela sempre vai ser uma criança cardiopata. Então ela sempre vai ter calor. Então eu deixava ela só de fralda. E não tinha como ela ter caído, porque ela... não caiu. Não, foi o plug. Nossa, gente. Aí, ok. Aí fizeram o exame. Ela falou, já que tava subindo esse alto, ela vai ter que ficar internada. Aí o Pedro foi pra casa, pegou minha roupa e ficamos lá. Aí no outro dia, mãe, você vai ter que ser transferida pro Butsi, que é mais especializado. Sim. Aí vai nós de ambulância de novo, né? Porque a ambulância já levou nós de casa e fomos. Só que aí tudo isso, tudo tem a mão de Deus. Quando eu cheguei no quarto de hospital, tinha uma mãe com uma criança que tinha feito uma apêndice. Ok. E a mãe, como toda italiana, reclamando. E a janela cheia de brinquedos, assim, ela deu até um urso pra Rebeca. E reclamando, tal. Eu olhei pra ela e falei assim, o problema da sua filha já foi feito. Nasceu uma coisinha, já tirou e tudo bem. A minha passou por uma cirurgia de coração com 3 meses de vida. Você sabe o que é uma cirurgia de coração? Eles desligam a sua criança. Fica respirando por aparelhos, tira pra fora o coração, faz o que tem que fazer e volta pra dentro. A minha filha teve que reiniciar. Ela mamava 100, voltou a mamar 20, engasgava. Eu fiquei 14 dias no hospital, com medo do meu leite secar. Aí eu fui contando isso pra ela e eu falei, ela acabou de levar um choque. Ela olhou pra mim assim e falou, do que eu tô reclamando? Olhou pro marido dela, olha isso aqui. Aí pegou um urso e deu. E naquele dia ela tava saindo já. Então eu tinha que passar por ali pra falar com ela. Tem pra muito levar além, mensagem, né? As pessoas ficam reclamando de certas coisas, igual agora na internet, muitos vídeos da África. Que isso, gente? Né? Então a gente reclama, essa água tá quente, essa água tá gelada, porque o bebê, não sei o quê. Né? Tem muito além. Então... Parece que vem natural, né? E às vezes você tem que parar sim, e prestar atenção. Você tem que olhar, às vezes você tem que sair um pouquinho da sua bolha. Ah, Vivi, eu digo, saia da sua bolha e vai ver fora o quanto tem pessoas. Eu sempre falo pro meu marido, por exemplo, quando ele vem reclamar alguma coisa, o Lourenço fez alguma coisa, ele, porque eu olho pra ele e digo, tu queria estar visitando teu filho no hospital? Uhum. Tu queria que teu filho estivesse fazendo... Eu trago ele, tu já vem com esse tema. Eu falo isso pra você porque eu fui, por exemplo, com a Elisângela que tem a Associação Bem daqui. Conheço. Ela até me mandou, inclusive, uma lista de... Eu acredito, não sei se esse episódio vai sair depois do Natal, mas ela sempre manda lista, sabe, gente? Falando assim, pra ajudar na campanha, que ela faz várias campanhas em questão de Páscoa, Natal, para ajudar as famílias, né, que estão numa certa fragilidade. E aí, uma vez ela me pediu para me fantasiar de um personagem de Frozen. Eu fui de Frozen no Bussi. Foi por isso que eu escolhi o Bussi pra eu partorei, pra eu ter o meu filho, foi no Bussi. Eu fui lá naquele reparto de queimaduras, sabe? Aquelas queimaduras assim, gente. Olha aqui, eu me arrepio quando eu falo, porque... Você viu de perto, né? Criancinha de 3 anos, gente. Com o corpo completamente queimado. Com o corpo tomado todo, que você não consegue, você não vê o rosto. Então tem eu vi o caso de uma menina que é a Elisa, o caso da Elisa que teve aqui, que ela estava na escolinha dela, eles estavam queimando marshmallow, veio um vento muito forte e cobriu a menina todinha. Então assim, ela perdeu o cabelo, ela perdeu os dedinhos dela. E a gente foi nesse reparto levar ovo de Páscoa pra ela, e ela era fã da Frozen. Então a gente foi lá de fantasiada, e vocês olhar e dizer assim, caramba, minha vida é muito boa, eu sou muito abençoada, eu tenho tudo. Todo dia você tem que meio que voltar, né? Voltar a fita. Quando eu começo a brigar muito com a Rebeca, eu volto lá no hospital. Porque quando ela operou, ela tinha 3 meses. E ela era a maior de quando eu entrei pra ver ela. Nossa. Porque tinha neném que nascia e já ia operar. Já ia direto, né? A e minha irmã. Você vê a sua filha, 6 horas de cirurgia, depois sair a maca, o carrinho gigante, ela aquele negocinho assim... coberta. Quando eu entrei pra ver, você tira a aliança, tira tudo, se veste igual médico. Aí você entra, o rostinho dela parece um chinês, com aquela cara de panela desse tamanho inchada, cheio de fio, porque desliga os seus pulmões e coração. Então, assim, aí, né, mas no decorrer do dia, ela vai crescendo e vai entrando, né, e gritos e tal, aí você começa a gritar com a criança, a brigar com a criança, e esquece que lá atrás você ficou 14 dias no hospital chorando. Orando, pedindo a Deus, né?
E hoje, todo ano, na igreja, ela conta o testemunho dela. Ela adora que eu conto. O cerebelo é o primeiro que eu contei no outro episódio. Sim, que você conta. Aí Não, depois não é no outro vem- episódio do Mãe de Mil Tarefas, tá, gente? É no Maricast tradicional. Assista que você vai se emocionar. Então, o primeiro milagre foi o cerebelo que não tinha. Depois Sim. Deus criou. Depois foi a cirurgia do coração. Que não descobriram na barriga. Foi quando nasceu. Ela nasceu no dia do meu aniversário. Então, a gente faz aniversário junto, 26 de abril, dia que eu fiz 34 anos. Eu faço 27. Touro! Aí no outro dia veio a médica, né? Jogou tudo pra mim. Então, assim, foi a gente crescendo junto. Machucaram ela no hospital, porque ela não tinha. Ela queria dormir, né? Por causa do coração, ela ficava cansada. Então ela não tinha força pra mamar. E eu querendo dar meu peito. Todo mundo dormindo. E eu ia, né, até meia-noite eu ia lá tirar leite, dormia em cima da máquina, o pé inchado, e não queria deixar. Samuel a mesma coisa, eu falava, Senhor, eu quero leite. No outro dia eu parecia uma vaca. Só parei de dar pra ele porque o bonito começou a me morder com 7 meses. Então, sempre que começa a brigar muito com a criança, lembra lá atrás por qual motivo você chorou. Sim. Acho que Qual de motivo tudo, você, num geral, né? na vida, né? É. Quando você começa a se colocar naquela situação de isso está ruim, ou algo está acontecendo, É uma voltar fase. lá no passado e pensar, Isso. poxa, mas era isso que eu queria. Tudo passa em relação a tudo, a relacionamento, a filho, a casa, a bens, a trabalho. Lembrar que eu sempre falo, eu falo para as modelos da agência, eu falo bastante, quando elas começam a reclamar, tô trabalhando muito, tô cansada, não sei o que, eu falo, mas você pediu a chuva, aguenta a lama. Né? É Aguenta a lama, verdade. Você pediu, eu pedi isso aqui, pedi, agora eu tenho que aguentar, Claro. era tudo que eu queria. Você quer só ficar no pico, tem uns vales, meu Né? amor, pra chegar no pico. E ser mãe é desafiador. É muito desafiador, mas também é maravilhoso. Não, do nada. Mãe, eu te amo. Do nada. Do nada, aquele olhinho. Não, e as conchinhas de madrugada, não tem com o pai. Ah, É eu, um sanduíche, o Samuel aqui, e a Rebeca sai da cama dela e vem. Pode ter brigado de noite, vai dormir assim, chateado. Mãe, chega pra lá. Aquelas cambitos secos, gelados. A gente tá Mas numa fase é a minha que ele tá vida. vindo na cama também. Também Aí só tá na chega do lado, fase? Posso? Aí eu, Não, você acorda quebrada com a coluna, não interessa. Toda Cada quebrada. caso é um caso. Pra você Aquele que, dia né? que eu tava gravando com você no Ericast, no dia anterior, o Lourenço fez isso comigo. Eu cheguei, assim, eu tava acabada naquele dia que a gente gravou. Eu ia ter um dia todo de gravação. Falei, gente, hoje vai ser o dia, porque ele foi, chorou 2 vezes. Fui lá, tirei ele do berço, botei. Eu disse, não, agora eu vou botar ele de novo na cama dele. Ih, não boto nada, ó, só Aí aqui, eu ó. peguei, botei ele na minha cama. Aí eu falei, aí tá bom. Aí parece que ele deita e já. Parece que ele relaxa na cama dele, né? E eu Seguro, nunca né? tive medo do que todo mundo fala. Ah, você vai matar teu filho na cama. Por quê? Como a Rebeca nasceu com problema de coração, eu tinha medo de botar ela no berço e eu não ver. Sufocar e tudo, é. Então a gente ficou 14 dias no hospital, voltou pra casa, aí no primeiro dia eu botei. Ela fez, aqui, igual uma galinha aqui, ó. E o Pedro tinha medo. Eu falei, para. Você tá bêbado? Você tá não sei o que lá? Então não vai matar. O problema Sim. é as mães que às vezes estão com o consciente lá em Nárnia. É. E acontece. Mas a mãe que tá ali, não Presente. tem como. Então a vida inteira, sempre aqui no meu sovaco. O Samuel nasceu aqui no meu sovaco. A mãe, a enfermeira passava assim. É o primeiro ou o segundo? Segundo. Nunca entrou no meu quarto. Era só eu e ele ali, e tirava as tetas e dava banho. E tá tudo bem. É E porque o marido a que é o pessoa- terceiro. Eu tô correndo. Não sei, vamos ver, né? sério? Vai que. Não, já tô com 41, glória a Deus, amém, não quero mais nada. Vai que. Meninas, eu quero fazer assim, uma última pergunta de tocar no assunto de empreender fora do país, que a gente sabe que eu sei que vocês são 2 grandes empreendedoras. E eu queria perguntar pra vocês o que ninguém mostra no Instagram sobre empreender fora tendo filhos. Então, eu falo por mim. Nós trabalhamos hoje com marmitas congeladas e bolos caseiros. Uma delícia, viu, gente? Como? Olha, inclusive o Mãe de Mil Tarefas está sendo patrocinado pela Vivi, que ela trouxe pra gente comida maravilhosa, gostosa. Foi carne de Carne de panela com com mandioca, mandioca. arroz e feijão. tava uma delícia, Brendinha. Maravilhoso. Pra quem tem saudade do feijãozinho bem Tem temperado. o cupom Ericast. Vai ter, querida. Vamos conversar depois. Você Ótimo, taca ali eu vou botar. no vídeo, tá tudo A gente certo. vai colocar aqui pra vocês, vai. Então, fiquei grávida em setembro. A Marmifit nasceu em outubro, Ok. né? Então, quando a gente foi fazendo ali tudo,
nos meus vídeos dá pra ver, né, as montagens lá das marmitas com a barriga na frente. Aí depois nasceu o Samuel. O meu esposo é quem cozinha. Então sempre o Samuel tava na perna dele e ele cozinhando. Então até entrar na escola com 1 ano e meio foi muito desafiador, né? Porque e meu marido por 3, 4 vezes falava: "Não quero mais". Porque mistura, né, o trabalho, a criança que tem que parar pra trocar, parar pra dar banho, parar pra dar mamar, parar pra fazer dormir. Então era tudo junto. Eu falava: vai passar. Vai passar. Não foi isso que Deus, né, prometeu até aqui. Então vai ter ainda muito mais. Então essa parte foi pior. Aí depois que foi pra escola, né, aí é desafiador quando a gente tem encomenda final de semana. Eles estão ali, é o que eu falei antes. A Rebeca acha bom tá ali, mas não acha bom tá tão ali, fora deles ali. Sim. Mas porque pra criança é difícil entender, né? é maravilhoso, porque leva na escola, busca na escola, tem reunião, a gente tá junto. Sim. Porque assim, hoje o meu marido não tem assim, eu tenho que cozinhar das 8 às 5. Não. Hoje eu vou tirar o dia pra ficar na rua, fazer as coisas. 8 horas da noite eu tô fazendo bolo. E tá tudo bem. Entendi. Vocês vão gestindo a hora Vamos de vocês. gestindo conforme as crianças, os pedidos, né? Muitos pais não conseguem, né, ter essa flexibilidade. Não. Mas se existe a possibilidade, quão gostoso é você não largar tudo às 4 da tarde. Às vezes o Noah geralmente fica, alguns dias ele fica, se ele não tem atividade, ele fica até às 5h15, né? E quantas vezes de manhã ele não fala: mamãe, eu não quero fazer merenda hoje. Que é essa 1 hora ali de 4h15 a 5h15, que é o período que ele fica, que é quando eu realmente preciso estar na frente do computador, tem muita coisa que acontece nesse horário. Porque você trabalha muito Brasil, Itália ou não? Muito. Os modelos, praticamente 100% do casting é de brasileiros. Ok. 99%. Tu traz muito modelo do Brasil pra cá, isso? Muitos, pro mundo inteiro. A agência é uma agência internacional que faz uma agência mãe, uma agência centralizada, né, a principal agência dos modelos, que leva os modelos para outros países. Então a gente descobre os modelos no Brasil, traz ou leva eles para outros países para contratos. Então o fuso horário, né, do Brasil, por isso que para ti esse horário é o melhor para trabalhar. Quando tá chegando no fim do dia, que aí tá no início do dia no Brasil, trabalho com muita gente que descobre os modelos no Brasil também. Então todo mundo começa a falar no fim do dia. Entendi. E às vezes ele me pede: não quero fazer merenda, 8 da manhã ele vai, eu falo: mas eu preciso trabalhar hoje, mas se eu conseguir, eu te faço uma surpresa. Aí às vezes dá 4 horas, eu terminei de fazer, aí eu corro lá na escola. Aí você corre, né? Corro lá na escola e chego. E o sorriso. A mãe chegou. Nossa, ele pira, ele fala: você veio fazer uma surpresa. Aí eu falo: sim, fui fazer uma surpresa. Aí pronto, a gente vai no parque, aquela loucura. E eu fico lá no parque com ele até 6 horas, a gente vai pra casa. E depois vai jantar, vai tomar banho, vai dormir. Essa gosta de parque. Eu não suporto. Eu tenho que ir, porque os nossos horários, meu e do meu marido, não batem, né? Ele trabalha à noite, ele chega em casa às 6 da manhã. Então, à tarde, o período dele, ele acorda, ele vai fazer o exercício dele, quando volta, já tá na hora do jantar e de botar pra dormir. Noah dorme cedo, a criança precisa dormir muito, ele precisa dormir 11 horas por noite, senão no dia seguinte ele não tá 100% dele não, ele precisa dormir muito. Sim. E aí pronto, foi dormir, depois às vezes eu volto pro computador às 9 às 10 da noite. E eu vou fazer o que tem que fazer. Essa flexibilidade. Que é o horário que teu marido sai pra trabalhar. Ele vai trabalhar, eu geralmente estou sozinha, eu volto a trabalhar também, se for necessário, sabe? Hoje em dia eu consigo fazer a gestão ali, equilibrar e tal dos horários, me sacrifico em algumas outras coisas e tá tudo bem. Mas ter essa flexibilidade é lindo demais, gostoso demais, né? Escolhas, muito difícil. Acho que você ser autônomo e você ser responsável pelo seu... Trabalha muito mais. Você trabalha muito mais, responsável pelo que você tem que trazer, mas ao mesmo tempo entra no mesmo assunto sempre a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Quando eu resolvi sair, eu saí da empresa que eu trabalhava antes, era final de fevereiro, ali, logo quando acabou o Fashion Week, março. E eu ainda fiz 2 meses, ainda trabalhava como modelo um pouquinho, tava nesse período de transição, sabe? Eu queria fazer outra coisa, tava nesse período de não quero mais ser modelo, quero fazer outra coisa, tentei na empresa, olhei, não era aquilo, senti que não era aquilo. E aí isso era março, quando foi final de maio eu tava grávida. E aí junto com a gravidez veio a ideia de talvez trabalhar em casa, trabalhar home office porque eu já estava grávida e aí trabalhar de uma maneira diferente. Essa ideia foi crescendo, mas nesse período de saiu da empresa,
Só ele ficou trabalhando. Sim. E ele foi parceiro de falar, sai, pode sair. Eu tô aqui, pode que sair. bom. Assim como ele também, quando ele quis estudar, eu falei, pode, eu trabalho noite, trabalho dia, não tem problema. Eu sei onde eu tô investindo. Te peguei na planta. Não, agora! Nós duas aqui, ó. Nós duas. Peguei esse homem na planta, agora ele vai crescer. Qual é o nome dele? Tiago, te pegou na planta, olha aqui. Agora tem uma árvore, homem. Olha os frutos aí. Mas essa parceria, né? Quando Sim. eu quis também, e a gente falou, vamos, ele falou, vamos, tamo junto, Nossa, parceria, que tamo massa. junto, vamos lá. E aí, nesse tamo junto, obviamente as coisas são mais fáceis para crescer. E aí vem a criança, aí vem a dificuldade com a criança. Mas ao mesmo tempo, isso não te traz uma força gigantesca que você faz acontecer, não interessa como. Não interessa como. Mas você vai fazer acontecer. Você vai fazer. Porque você tem que fazer acontecer, você não tem outra escolha. É. Você tem aquele serzinho ali que depende de você. E eu nem falo que depende financeiramente de você, não é só isso. Emocionalmente, do Depende teu tempo, da tua emocionalmente, saúde, da tua disposição. Força, bom humor, depende de bom tudo. humor. A criança, ela só quer brincar, ela só quer o carinho, ela só quer atenção, ela quer a sua presença. Ela não vai lembrar da roupa cara. Não. Ela vai lembrar de você ali comendo terra junto com ela. Você Mas é verdade. seguro, você é tudo para aquela criança. Você não tem que estar no seu melhor, você não tem que dar o seu melhor. Porque você é tudo para essa pessoa. Você tem que dar o seu melhor. Qualquer coisa, qualquer Independente assunto, de a qualquer minha coisa. mãe, o meu pai, é a referência que eles É têm. lindo. É óbvio que você vai se esforçar no seu 100%, se esforçar ainda mais. A mãe principalmente, né? Eu vejo que eu tinha dúvidas assim de, será que vai dar certo? Será que a gente vai ter o suficiente? O quanto que a gente cresceu depois que o Noah veio? Nossa, é muito. É uma evolução Assim, que só não sabe tem- quem tem filho, de verdade. Meninas, infelizmente o nosso bate-papo por hoje de Mãe de Mil Tarefas terminou. Obrigada por toda a entrega, por cada dedicação que vocês tiveram aqui de compartilhar com a gente tudo isso, todo esse conhecimento de vocês. Essa comunidade do Mãe de Mil Tarefas. Nossa, eu fiz o primeiro episódio há 2 meses atrás, que ele acontece sempre depois que eu faço uma gravação do Ericast tradicional, e eu tive muito feedback positivo das mães. Nossa, Érica, eu me vi naquela palavra, naquela mensagem que aquela mãe falou. Então, obrigada por toda essa disposição do tempo de vocês, de deixar a casa de vocês para estar compartilhando aqui com a nossa comunidade brasileira. E antes da gente terminar, eu queria que vocês deixassem uma última mensagem para aquela mãe que quer empreender, mas muitas vezes tem medo de empreender aqui fora, porque a gente sabe que não tem a rede de apoio que a gente treina no Brasil, e vocês são empreendedores e vocês são mães. Qual é o conselho que você daria para essa mãe? Faz aquilo que você gosta e faça como se fosse pra você. E tudo vai dar certo. Com oração, coloca sua fé naquilo ali e se joga. Tem que se jogar. Eu sempre fiz unha aqui, vim aqui com a cara e a coragem. Vinha pra poder fazer cidadania. Sim. E aonde tem um brasileiro, vai comer da tua comida. E brasileiro gosta de ajudar brasileiro, né? A gente tá vendo agora a nossa comunidade crescendo muito. E é muito gostoso, né? Você poder fazer unha de alguém que você vai falar né, de coisas em comum. Brava. E isso, se joga e tá tudo certo. Escolha algo que você realmente ama, se você não domina o assunto, aprenda sobre ele, estude, trabalhe com amor. Hoje em dia eu trabalho para as modelos como se estivesse trabalhando para o meu filho. O trabalho que eu desenvolvo hoje, e justamente eu quis desenvolver de certa forma sozinha. Hoje não sou sozinha, né? Hoje tem uma equipe com toda você. uma equipe praticamente toda de mulheres, aliás. Todas de mulheres, a gente tem um homem. Se dedicar e trabalhar com amor, fazer com vontade, não ter medo, porque eu acho que tudo que você escolhe, mesmo com a chegada de um filho, essa vontade de fazer acontecer só aumenta. O filho não atrapalha. Não. Ele aumenta, Te empurra, ele te impulsiona a fazer mais. Ele nunca atrapalha, ele te impulsiona. Ai, que lindas! Arrasaram! Meus amores, muito obrigada por vocês estarem acompanhando mais um episódio do Ericast. Eu te chamo mais uma vez para te inscrever aqui no nosso canal, mandar esse aviãozinho para muita gente. Talvez tenha uma amiga aí, uma mãe que precisa escutar a conversa, a história dessas lindas, dessas maravilhosas aqui no Ericast. E a gente se vê no próximo Ericast!